estou ao vivo de novo, aguardando o Pedro. Pedro não está conseguindo entrar, não sei por quê. Estamos informando aos seus seguidores, muito bom. Hoje vai ser uma live especial. O Pedro passou por um tratamento comigo. Nós fizemos várias sessões, inclusive presencial. Ele é um empresário, ele é um administrador de empresas e hoje ele é um trader da Bolsa de Valores. Muito legal. O Pedro tem uma história de vida incrível, uma história muito legal. Vamos ver se agora vai? Eu aceitei sua solicitação. Agora apareceu aqui, milagre. Apareceu! Tá me ouvindo? Eu Me tô te ouvindo bem? ouvindo, sim. Eu tô te ouvindo muito bem. Caramba! Seja bem-vindo. Peraí. Que Ah, legal. obrigado. Edu, ele Esse também bem-vindo é chegou. bem-vindo mesmo. É a primeira vez, é Ai, sempre ai, não. assim, viu? Mas, ô Pedro, você... Vamos bater um papinho por enquanto o pessoal está entrando, né? O meu som tá bom para você? Tá bom, aqui tá ótimo. Então tá bom. Bom, primeira coisa, deixa eu me apresentar primeiro, porque eu estou vendo que tem pessoas aqui que não me conhecem, né? Eu sou terapeuta holística, apesar de que esse nome, para mim, às vezes não soa muito bem, porque hoje em dia está tão batido, né? Mas eu sou designer de consciências. Na verdade, é como eu gosto de me autodenominar, designer de consciências. Por quê? Porque eu ajudo as pessoas a irem se encontrando. É a melhor. Plateia de filho é ótimo aí, ó. Eu ajudo as pessoas que estão perdidas, que estão bloqueadas, né, a como você pensar claramente. Né? Eu tenho pelos meus anos de conhecimento, anos de estudo, eu cheguei à conclusão de que a coisa não adianta você ter muitos conhecimentos, dar passos muito grandes. Você tem que ir no seu dia a dia, no teu cotidiano. É no seu cotidiano, nos pequenos hábitos cotidianos, é que você começa a sua transformação. E é isso que eu venho me dedicando, né, através dos meus atendimentos e das rodas, que o Pedro também faz parte das rodas de conversa, que são mais ou menos, é isso, o foco é esse, é interagir com o pessoal no dia a dia. Tá? Bem-vinda, Márcia, também, Márcia De Biasi. Eu gostaria que o Pedro agora se apresentasse um pouco, falasse um pouco dele, e a gente vai voltando, porque o pessoal ainda está chegando, então depois eu falo mais um pouco quem eu sou, o pessoal que for chegando que não me conhece ainda. A Márcia também é muito amiga aí. Então, eu tenho 57 anos, sou formado em administração, você já adiantou aí, né? Estou me aventurando nessa vida de trader para ver se tentar ganhar uns troquinhos na vida aí, né? E há algum tempo atrás andei passando umas dificuldades sérias aí, né? Com falência da empresa, um divórcio complicado, isso em 2014, né? Foi um ano terrível. E aí depois disso fiquei muito perdido, muito fora da, da, da realidade das coisas, né? E aí uma pessoa lá de Jundiaí quis me ajudar, não conseguiu, não conseguia me passar nada que pudesse me tirar daquela situação em que eu estava, né? Tava pior que cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? E aí ela conhecia um pessoal que trabalhava com medicina do bem. E aí ela achou um contato lá, me passou para a Sandra, e aí a gente começou uma aventurazinha bem interessante na vida, que foi buscar meu eu lá dentro, lá meu eu interior, né? Uma coisa bem legal, bem legal. Então, o Pedro
veio me indicado pela Brain School, né? Pelo pessoal da Brain School, que é uma das técnicas que eu aplico, né? Mas eu aplicava mais presencial, né? Então, hoje, eu aplico mais a... Olá, pessoal que está chegando, muito prazer, sejam bem-vindos. Mas, e eu atendia mais presencial, e nessa época eu já estava começando com online, quando estourou a pandemia, né? Logo depois, aí eu migrei de vez para online. Hoje eu faço presencial, mas bem menos, porque é uma técnica mais elaborada, né? E é uma técnica que exige aluguéis e macas e uma infraestrutura maior, né? E eu descobri a acupuntura sem agulhas, que é fantástica também. É fantástica de uma maneira muito simples, que dá para ensinar para as pessoas. Inclusive, pessoal, quem quiser se aprofundar um pouquinho, saber um pouquinho mais depois, vocês podem me procurar, que eu faço consultorias gratuitas, tá? Para mostrar como é que é esse trabalho e como você pode se auto-aplicar facilmente para ir melhorando os seus estados, os seus humores, né? Às vezes a gente toma umas atitudes desesperadas ou mal-humoradas ou com raiva e é aí muitas vezes que a gente acaba fazendo péssimas escolhas, né? Mas, ô Pedro, o que foi? Quer dizer, você já estava numa situação bem. Como que é isso? Como que você se sentia? Era uma confusão mental absurda, né? A gente não tem rumo, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe o que está sentindo, não sabe o porquê e não consegue raciocinar. É muito difícil de sair desse looping, né, que a gente fica, desse buraco que a gente se coloca, né? Para fazer uma analogia, assim, a gente parece que é uma cebola com um monte de casca podre em volta. Então, não tem o que você fazer, o que você faz da sua vida ali, que a interação com o mundo externo ali, né, fica toda errada, toda confusa e não tem caminho, né? A não ser organizando tudo isso de novo, tirando essas camadas podres da cebola para você se achar lá de novo. E foi esse o processo que eu passei, né? De fazer essa limpeza toda aí. E foi bem interessante. Eu Eu achava, por exemplo, que o maior problema seria esse trauma da separação, da falência, e no fim das contas isso nem foi um grande problema. Foi assim uma coisa que me causou muita exaustão. Mas andando para trás, depois tirando essas camadas podres, começou a aparecer um monte de outras coisas, né? E aí acabou a gente buscando coisas lá na infância, lá, né? É isso que foi interessante. Isso que foi uma jornada lá para dentro de mim mesmo, lá bem legal, bem legal. eu lembro que porque a gente vai conversando, né? E nós terapeutas a gente tem algumas técnicas para ir levantando, para ir soltando da memória, né? Aquela coisa que está lá no subconsciente. Então, o Pedro foi muito interessante porque ele começou a trazer memórias, primeiro bem da infância, depois ele começou a sentir, ele começou a se ver no útero da sua... Como é que foi essa sensação para você? Você lembra? Apesar de que já faz algum tempinho, né? Mas como foi? Já faz mais de ano, né? Foi em 2019. Mas Foi? acontecia mais ou menos assim, a gente fazia uma sessão, né, e tratava um ponto qualquer ali, só que isso ia limpando a minha cabeça, né, ia tirando coisas, né, como se estivesse tirando aquelas camadas podres da cebola, né, da casca da cebola. E aí, memórias novas surgiam, sentimentos novos apareciam, lembranças apareciam, então eu comecei a me compor de novo, eu comecei a ter a consciência da minha vida por inteiro de novo, né? Então, ficou fácil de ter um caminho e de
ter uma consciência de novo toda organizada. Conforme ia limpando esses sentimentos, esses traumas, essas coisas que a gente normalmente tem, fui acabar lá no útero da minha mãe mesmo, lá, com lembranças da casa do meu avô, lá, do poço que tinha no chão, né? De conversas que ele teve com a minha mãe. Um negócio impressionante, impressionante. Coisa assim incrível. E aquilo faz tão parte de mim assim que não tem nem como negar, não tem como inventar, porque isso foi uma coisa meio que confirmada, né? Era uma história que realmente aconteceu, né? E muito incrível chegar nesse ponto, muito incrível mesmo. O Pedro, você chegou a checar, que eu lembro que tiveram muitas passagens bem impactantes, né? Que duraram várias sessões. Uhum. Você chegou a checar com a sua família algumas dessas coisas? Ó, minhas irmãs estão aí, ó. Pergunte para elas. Aí. Com certeza. Com certeza, a gente chegou a conversar sobre isso, né? A gente tinha ideia da situação, como era, né? Mas eu ter a lembrança dessa conversa, dessa mãe com o avô, com aquele poço ali, foi uma coisa. E era engraçado que depois da mente limpa, vinha flashes de memória daquele poço. Aquilo ficava martelando na minha cabeça até entender o que significava aquilo, né? Até que a coisa veio vindo assim e de repente você tem uma lembrança de uma coisa inteira, assim, sabe? É fabuloso isso, muito legal mesmo. A gente vai tirando mesmo as camadas, né? A gente vai cutucando. Vai tirando. Né? Vai tirando. Porque é assim, tudo que acontece para a gente fica armazenado lá no nosso sistema límbico, né? Lá no nosso cérebro reptiliano, que a gente chama, que é o cérebro mais... É o primeiro cérebro do ser humano, foi a primeira parte do cérebro a ser formada, que é aqui, o tronco encefálico junto com aquela parte que é o cérebro reptiliano. E nossas memórias estão nessa estrutura cerebral. E quando a gente... O que a técnica faz? O que a gente, como terapeuta, a gente consegue fazer? Né? É ir lapidando, tirando, é como se tudo aquilo que aconteceu tivesse ficado soterrado. Né? Só que, ao longo da sua vida, você vai engatilhando aquelas coisas. Algo dessa memória é como se fosse um sopro, né? Ou como se fosse assim, um jato que saísse e vai interferindo na sua vida. E vai interferindo na sua vida. Bem isso. Né? Por quê? Mas só que você não lembra. Outra analogia que eu gosto de fazer é a sujeira debaixo do tapete. Então, você vai passando, e isso muitas vezes, com criança, acontece muito isso, desde coisas as mais banais até coisas graves, né? Você vai, muitas vezes você não lembra, ou você lembra do evento, te dá um mal-estar, mas você não dá bola, acha que você já superou aquilo, né? Ou lá não tem a menor importância para você, com a sua cabeça de adulto, né? Só que aí você começa a sofrer bloqueios da sua vida, você começa a atrair coisas para a sua vida, porque você começa a fazer escolhas de acordo com essas estruturas. Não sei se eu estou sendo muito clara, pessoal. Se eu não tiver, vocês vão perguntando, tá? Então, o que a técnica faz? A gente, através de toques que são terminais de meridianos usados na acupuntura oriental. Tá? São os mesmos meridianos que a gente vai tocando, e esses toques, você trazendo essas memórias, esses traumas para você entrando em contato com isso, ele vai mandando uma mensagem para o teu sistema límbico, e teu sistema límbico vai liberando essas memórias, e o mais fantástico, vai diminuindo
os químicos, os hormônios que o seu sistema límbico, através da amígdala, vai aumenta, né? Cortisol, epinefrina. Quando você se sente mal ou entra em contato com uma memória não muito legal, você aumenta a produção de cortisol, de adrenalina, de hormônios que são normais para nós, né? Só que quando a amígdala ela incha, ela começa a mandar excesso desses hormônios para o nosso corpo. É aí que a gente sente. E se isso permanece, vai causando as doenças. Deu para você entender, Pedro? Fui clara ou fui meia confusa? Foi, tá tudo certo. Tranquilo. Então, foi isso que aconteceu com o Pedro. Quando o Pedro explicava que tinha algo incomodando, o que era? Eu lembro que essa é uma outra história, que você tinha aquela vertigem, né? Isso foi uma... Susto. De repente, susto que estava caindo. Não estava caindo de lugar nenhum, né? Não estava caindo de lugar nenhum. Mas ele tinha... Bom, aí a gente foi cavucando. E eu pedia para ele, bom, se você fosse imaginar você dentro do útero da sua mãe, o que você pensaria? Né? E aí ele vai trazendo. Ele foi trazendo. E é como se ele estivesse vendo as coisas acontecerem. É verdade. Né? E aquilo traumatizou ele profundamente. Então, foi essa limpeza que nós fizemos e foi bastante eficaz, né, Pedro? Como é que você se sentiu depois do tratamento? Nossa, voltei a ser eu mesmo, eu acho, né? Acho que a alma ficou inteira no corpo de volta. Alguma coisa assim. Eu explico isso com a história da bicicleta. Lembra que eu estava começando a pedalar nessa época, né? Sim. E essa situação toda, né, me bloqueava de tudo quanto era jeito, né? Então eu saía para pedalar. Eu tinha visto um pessoal descendo aqui a Imigrantes da Marginal Pinheiros para cá, 11 mil ciclistas descendo para Santos pela Imigrantes. Eu achava aquilo lindo, né? Falei, nossa, eu queria fazer isso, né? Mas eu ia pedalar 10 quilômetros, aparecia aquele diabinho no ombro e ficava falando assim, você vai ter cãibra, você vai cair, você vai se quebrar todo, você não vai conseguir. Poxa, mas 10 quilômetros, era horrível. Conforme eu fui tratando isso tudo, aquele diabinho parou de falar no meu ombro aqui, ó. Nossa, eu não parei mais. Eu não consegui achar mais meu limite, porque agora eu pedalo 120 quilômetros e aí acabou as cidades aqui, não dá mais para passar esse espaço. Entendeu? Eu saí de uma ponta, vou para outra, deu 120 quilômetros, acabou, não tem mais lugar para ir. Sobe a serra. O problema é que ainda é proibido, né? Senão subia mesmo. Ainda é proibido? Mas ainda é proibido usar bicicleta na estrada, né? Tem agora aí umas rotas que estão criando para poder fazer pela estrada de manutenção, pelo parque da Serra do Mar, então tá ficando legal, vai ficar bacana isso. Mas, é muito bom assim, isso. Desculpe. Quanto a isso, a gente uma das coisas que a gente mais trata também são essas crenças limitantes, né, Pedro? Sabe? Porque todo mundo tem aquela hora, todo mundo... Seja bem-vinda, Joelma. A Joelma é ciclista também. É ciclista também? Nós estávamos falando de ciclismo, agora mesmo. Mas essa crença que muitas pessoas têm, de eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz. E eu costumo dizer que aqui em casa é palavrão você falar eu não consigo. Essa figurinha que está passando atrás de mim, por exemplo, é proibido falar eu não consigo. É proibido, não pode. É palavrão. Palavrão até de vez em quando tudo bem, passa. Agora eu não consigo, ai que difícil, eu vou tentar. Sabe? Não existe isso aqui. Tem que fazer. É exaustivo muitas vezes, mas é você descobrir os seus limites internos, né? Gente, todo mundo é capaz de qualquer coisa.
Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Só que as pessoas não acreditam por causa dessas crenças que vêm lá do útero materno, como é o caso do Pedro. Ô Pedro, o que mudou para você o tratamento? Nossa, depois que tudo isso foi limpo, né, que não tem mais esses bloqueios, a gente busca conhecimento novo, comportamento diferente, sei lá, muda o ponto de vista de tudo na vida, fica uma coisa totalmente diferente. Então agora virou um aprendizado para tudo. Sim. Tudo é novo, tudo você tem que criar de novo, porque aquelas crenças, aquelas limitações, aqueles filtros que a gente tinha, desaparece tudo, né? É. Então a gente começa tudo de novo, começa uma vida diferente. E, nossa, é mais tranquilo, é muito mais leve, a gente tem muito mais capacidade, fica muito mais focado, é um monte de coisa, um monte de benefícios, assim. E aumenta Pra a vida toda. criatividade, além de tudo, né? Criatividade, saúde, né? Nossa, Sim. eu estou muito bem pra caramba É. com questão de saúde também, né? Tava com aquele problema de pedra no rim lá, nossa, sofri pra burro com aquilo. Aham. Agora É. tá tudo tranquilo. Pois é, porque o que acontece? Quando o poder está fora de você, né? Porque é isso que a gente aprende, né? A gente aprende que o poder está fora de você. O poder está. Até Deus está fora de você. Deus é para se temer, Deus castiga. Na maior parte das religiões era assim, eu acho que agora elas estão mudando. Mas era assim. Essa foi a formação das igrejas, do cristianismo, principalmente, né? Quando você ama, essa coisa também do amor, né? É um amor hollywoodiano, de novela. É você se entregar para o outro. É a minha metade. Olha, tudo, você percebe, tudo que se fala, né? As mensagens que vão colocando na nossa cabeça, né? Você me completa, né? Eu preciso de você. E, no entanto, não é nada disso, né? A gente sabe que duas pessoas se unem para somar, né? Para multiplicar. Não tem nada de completar, você já é um ser completo. Você não precisa de ninguém para te completar. Só que as pessoas sempre estão pondo o poder fora delas, em outras pessoas, ou em algumas situações. Quer dizer, eu dependo, eu só vou ficar bem quando eu ficar rico. Ou eu só vou ficar bem quando eu tiver aquele emprego X. E não é nada disso. Na verdade, o poder está dentro de você. É isso que a gente tem que descobrir, esse autopoder, né? Não é fácil, né, Pedro? Não é Não é fácil. fácil, não. Não é fácil. Não Por é quê? fácil. Porque a gente está cheio de programações, né? Programações que nos levam a acreditar que a gente tem que ter algo, ou fazer algo, e não é nada disso, a gente só tem que ser. Aprender a ser, né? Aprender a ser essência, que é o que nós somos. E é isso. Viver o dia presente, Oi? viver o dia presente, não Viver ficar o dia pensando no futuro, presente. no É passado. isso mesmo. Por que isso? Porque quando você aprende isso, é treinamento mesmo, né, Pedro? É um treinamento assim, até chatinho que eu dou para você aprender a prestar atenção a maior parte do teu tempo no que você está fazendo. Mas não é só o que você está fazendo. O mais importante é no que você está pensando. O que eu estou pensando agora? Eu tropecei. O que eu pensei? Por que será que eu tropecei? Eu não estava presente. Eu estava distraída. No que eu estava distraída? Aquilo é bom?
Ai, de repente eu senti uma dor de cabeça, um peso no ombro, um mal-estar, uma angústia. O que eu estava pensando? O que me fez pensar isso? E normalmente, pessoal, qualquer atitude, você vai dar um passeio, prestem atenção. Ou você vai lavar uma louça, ou lavar um carro, ou lavar o cachorro. O cachorro é mais difícil, porque você tem que prestar atenção no cachorro. Mas qualquer coisa que você vai fazer, você está prestando atenção ou nas suas memórias, em alguma coisa que aconteceu, ou em alguma coisa que você prevê que vai acontecer. Todos nós temos bolinha de cristal, né? Todos nós sabemos o que o outro vai falar, o que o outro está pensando, o que está pensando da gente, né? E não porque ele não gosta de mim, ou porque gosta de mim, ou porque fez isso comigo, ou não fez. Quer dizer, a gente tem a pretensão de controlar, querer controlar o pensamento do outro. É só observar isso, né? Quando a gente começa a entrar nesse exercício, então o exercício que eu dou para o pessoal acordou, presta atenção no como foi sua noite. Presta atenção. Não precisa julgar nada, não é para julgar, é só observar. Como que eu acordei? Como que eu tô? Eu estou me sentindo bem? Estou apto para o meu dia? Aí você levanta, sente o chão, sente o toque das coisas, sente a água, sente o paladar do seu café da manhã, a textura das coisas. Oi, Dri, tudo bem? Prazer em te ver aqui. Mari Lúcia também. Então, é você prestar atenção nos mínimos detalhes. É você observar como que você mastiga, como é a textura do que você está comendo. Aí você vai pegar o carro ou vai andar a pé, presta atenção nas coisas que estão passando por você, nas pessoas, por exemplo. Olha para aquela pessoa, tenta olhar no olho dela, dá um bom dia, sorri. Mas não, a gente fica ensimesmado nos seus próprios pensamentos e nem percebe que aquilo lá já está te corroendo, já está te adoecendo. Porque se você está numa memória, aquela memória pode ser boa, fantástica. Então, se for ótima, maravilha. Agora, normalmente não, gente. Normalmente a gente pega o que tem de pior nas nossas memórias e começa a elocubrar. A gente começa a contar historinhas. A gente começa a interpretar. A gente, se teve uma discussão com alguém, você começa a achar o que a outra pessoa pensou. E no futuro também. A gente acha que a gente manipula o futuro. Preocupação, né? Você já se ocupa de algo que não aconteceu ainda. E esquece que lá no futuro você está fazendo aqui, ó. É aqui agora. Aí vocês vão me perguntar, né? Pô, mas o que adianta eu ficar tanto prestando atenção no que eu estou comendo, na temperatura da água, na sensação da água e tudo? O que eu vou resolver na minha vida? Experimentem. Isso é um exercício para vocês ficarem presentes. Porque na hora que você começa a perceber qual é como você pensa e no que você pensa, você começa a dominar o seu agora. E as suas escolhas vão ser muito mais saudáveis. Escolhas por quê? Futuro. Gente, tá em todos os livros sagrados. O que você planta, você colhe. E nós estamos todo segundo plantando alguma coisa. Todo segundo. Então, presta atenção.
presta mais atenção no que você está fazendo e principalmente nas pessoas que estão à sua volta. Presta atenção nos olhares, na natureza. Nossa, a natureza, gente, ensina tanto para gente. Eu não sei se vocês têm muita gente de São Paulo aqui, que mora em São Paulo. Sinto muito, porque São Paulo é difícil pegar uma natureza, mas sempre tem. Sempre tem um pássaro voando, sempre tem uma árvorezinha, uma folhinha que entra subindo pelo concreto, né? Ela consegue achar aquele rachinho na pedra e consegue sair. Vocês notam isso? Ninguém nota os cheiros. São Paulo nem sempre o cheiro é muito bom, né? Cheiro de poluição e tal. Mas quantas vezes vocês passam, de repente, em algum lugar, sente um cheiro bom de comida sendo feita? Nossa, que legal pensar como é que aquela família, como é que aquela senhora que está fazendo aquela comida, né? Em vez de ficar pensando no passado, que não volta mais, nem no futuro, que também não existe. Então, vocês percebem que o tempo todo nós estamos pensando em nada? Em coisas absolutamente inexistentes? Coisas que já passaram ou coisas que nem vieram. E estamos completamente alienados do que a gente está vivendo agora. Muitas vezes nos distraindo, escolhendo mal, muitas vezes até fazendo acidentes. Por quê? Quando você está distraído, qualquer coisa pode acontecer. Você não está presente, né? Cai da bicicleta. Cai da bicicleta, né, Pedro? Cai da bicicleta. Conta aí se você... Olha, ciclismo deve ser uma delícia. Eu ando de bicicleta, mas muito pouco. Aliás, o dia levou um tombo, me ralei inteiro. Por quê? Porque eu estava distraída. Eu fui pensar no meu neto, fui tentar... Bom, enfim, me ralei. O ciclista, ele precisa ficar no aqui e agora o tempo todo, é ou não é? Manter a performance, manter a cadência. Não ficar pensando que hora vai chegar lá no objetivo, no destino. Senão, sim, por isso, perde o foco. Nossa. Todo esporte, acho que traz essa presença para a gente, né? Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, porque senão não tem jeito. Eu acho que a melhor forma de você treinar a presença é fazer um esporte. Uma luta marcial. Ô Pedro, conta para mim, em que circunstâncias que você consegue usar o tapping? É só aparecer algum pensamento atravessado, que um sentimento esquisito, que já corre a fazer, já. Tem que se livrar disso. E resolve? O tempo todo. Na hora, rapidinho. Maravilha. Nossa, eu ficava imaginando esse pessoal fazendo análise com psicanalista, não sei o quê. Não sei quanto tempo vai levar para chegar onde a gente chega rapidinho com essa técnica. Eu não sei, eu acho um absurdo, né? O analista fica lá fazendo perguntas até que você entenda o que aconteceu com você. Aqui a gente já vai direto no problema, resolve já numa sessão, acabou, aquilo não te atrapalha mais. É uma coisa impressionante. É impressionante, né? É impressionante. Eu acho que isso tinha que ser divulgado, devia ser mais usado, porque a eficiência é muito grande. Mas está sendo bastante divulgado, viu? Hoje em dia, terapeutas de EFT e TFT, fora as outras técnicas, né, que eu não conheço, tá? Porque tem muitas técnicas hoje que são baseadas na física quântica, né? Muitas técnicas quânticas. E hoje tem muitas, e muitas assim com muita eficiência também. Eu conheço bem, né, que é a medicina bioenergética, mas eu prefiro, dá para fazer online? Dá, mas eu não me acostumei a fazer o bem online. Eu gosto de fazer o bem presencial. É uma técnica, o Pedro também experimentou, ele veio para Guarujá. Eu moro em Guarujá, tá, pessoal?
E o Pedro mora em Praia Grande. Então, um dia ele veio de bike, né? Até a minha casa, e eu atendi ele na maca. E o que você achou da técnica do bem? Coisa de alienígena, só pode. Muito louco aquilo. Nossa, impressionante. Impressionante. O que faz com o corpo da gente aquilo. É Não dá impressionante. para descrever. As pessoas têm que fazer uma vez É, para experimentar, para ver como é, porque tem é muito mesmo. doido aquilo. Tem que fazer porque é fantástica, porque é o corpo que vai respondendo, né? E a gente E do tem, jeito mais estranho, né? a gente tem uma tabela que o corpo, a gente vai perguntando para o corpo e o corpo vai dizendo, inclusive datas e tudo, né? De Data, datas que data. aconteceram, Foi o que mais me impressionou. coisas Foi o que mais impactantes. me impressionou, porque você me falou a data exata do que aconteceu quando começou o problema da minha vida. Hum. Foi incrível. E eu não sabia, né? Não sabia, não tinha a menor Não ideia. tinha a menor ideia. Quer dizer, mas não é adivinhação, não tem nada de esotérico, não tem nada de anormal, gente. É uma técnica. É uma técnica que mexe com o corpo e com a resposta muscular do seu corpo, né? E aí mexe com também pontos usados também na acupuntura, né? Que a gente vai também cercando. É uma técnica espetacular, é da Ben School, se vocês tiverem. A Ben School não é muito divulgada na internet, porque o meu professor Fernando Reis, ele não gosta, ele quer manter a escola num patamar que não saia não expanda muito, para ele não, porque senão pode começar a haver muitas coisas mal intencionadas, né? Enfim. Então, ele mantém a coisa restrita. Agora, o tapping é feito online, né? Pode ser, quer dizer, pode ser feito presencial também, óbvio, mas é feito online. Você vai tocando em pontos assim como esse aqui, aqui, aqui. É uma sequência, a EFT é uma sequência única. E aí depende, claro, do terapeuta para ir conduzindo o paciente para ir descobrindo, para ir tirando essas camadas que o Pedro se referiu. É como se fosse uma cebola mesmo. E você fosse retirando essas camadas até chegar ali no evento. Porque olha só, o evento, gente, acontece. Mas é como você se sente e permanece se sentindo é que é o trauma. Por exemplo, você sofre um assalto. Você pode escolher, tudo bem, acabou o assalto, acaba. Às vezes tem sequelas, óbvio, mas é sempre você que escolhe como você quer se sentir. Você pode se sentir grato porque você sobreviveu. Você pode se sentir grato porque você se machucou pouco. Você pode. E assim é tudo, mesmo para as coisas. É que agora eu fico lembrando das coisas mais trágicas que estão acontecendo agora e é realmente difícil aí, nesses casos, você se sentir bem, né? Você não vai se sentir bem, mas você pode se sentir tranquilo. Você pode não sentir tanta raiva, não, tanta revolta. Porque não tem controle, você não tem controle sobre certas situações. Então, o que adianta para você e para as pessoas que te cercam você espirocar? Você ficar doente, ou você ficar muito nervoso, ou você ficar muito fora de si? Você não consegue resolver nenhuma situação quando você está fora de si, ou você está fora da presença. Então, é importante a importância do você aprender o autocontrole, o equilíbrio, o autoequilíbrio. E como é que você
você consegue isso? Através do autoconhecimento. Você se conhecendo. Você se reconhecendo. Reconhecendo-se. Porque a gente nasce com essa sabedoria. O bebê, se você... Quantos casos não tem por aí, gente, de bebê que sobrevive às coisas mais incríveis? Então, a gente nasce com uma inteligência já... A gente nasce com uma sabedoria. O nosso corpo, ele se cura sozinho, muitas vezes. Isso eu estou dizendo em condições normais de vida, né? Não estou dizendo em condições extremas a ponto de machucar e tudo. Mas o bebê, ele é capaz de se reconstruir. Se você machuca um dedo, se você corta seu dedo, mesmo que você não passe nada, aquele ferimento ele vai acabar se autocurando. Então, a gente tenta recuperar a inteligência nata do nosso ser, que é estragado pelas crenças, pelos traumas, pela nossa educação, pela nossa cultura, que enfiam um monte de coisa na gente, né? Inclusive, o que eu acho que é o pior é o vitimismo, né? É o vitimismo. A criança já... Mal a coisa já é super cercada e, ai, coitadinha, porque se machucou, ai, isso e aquilo. Isso, todos nós achamos muito gostoso ser vítimas, porque a gente não se livra de uma responsabilidade. Mas aí, gente, eu já estou aprofundando muito, isso é assunto para outra live. Né, Pedro? É verdade. Amanhã nós temos nossa roda, né? Sim. E amanhã eu vou conversar as nossas rodas, pessoal, são rodas são terapias em grupo, né? É mais ou menos isso. Que eu escolho um tema e ali eu ponho e cada um fala um pouquinho. Não dá para falar muito, né, Pedro? Porque senão acaba o tempo. Não dá. Mas a gente, o que eu tô focando em alguns pontos que são comuns para todos. Esses bloqueios, essas travas, né, que as pessoas ficam. Boa noite, obrigada. As pessoas acabam ficando com a autoestima muito baixa, né? Justamente por causa dessa educação que a gente tem e tudo mais. Bom, mas nós também estamos chegando ao fim, né? Eu volto a repetir que eu coloquem algum comentário lá no direct, que eu vou sortear uma pessoa e vou dar uma sessão, tá? Para quem comentar lá no direct comigo, aqui no Instagram. E o Pedro também, o Pedro tem meu contato, se vocês quiserem mesmo, alguém quiser se aprofundar um pouco mais, saber como é que essa técnica é incrível, tá? Pode me procurar. E Pedro, o que você vislumbra para você? O que você deseja? Qual é teu objetivo? Agora é recuperar esse tempo perdido aí com essa confusão que eu fiquei, né? Acho que tem que colocar a vida nos trilhos de novo, né? Para seguir adiante. Isso mesmo. Então, e você sabe que não é tempo agora perdido, viu? Não. Nós ainda vamos aprender a... É aprendizado, né? No fim das contas, acaba sendo aprendizado. É aprendizado. A gente nunca aprende no bem bom, no conforto, né? A gente só aprende mesmo quando a gente passa pelas coisas, é que a gente começa... E aí é uma oportunidade. Você pode se lamentar, começar a reclamar da vida, e reclamar, como a vida
é cruel comigo, ai, olha o que me aconteceu, olha aqui. E às vezes há até uma certa competição, né, de quem sofre mais, né? Vocês já notaram isso? É, bem, E você pode refletir, isso também é presença. É refletir no que aconteceu com você. Peraí, o que o universo quis me mostrar? O que eu tenho a aprender com essa experiência? Porque se você não aprende, você vai repetir de novo. Vai voltar para você de novo, de novo, de novo. Vai ficar repetindo. De outra maneira, mas repete. Então, é aprender e evoluir. Gente, a gente não consegue nenhuma mudança com a mesma cabeça, com o mesmo comportamento que a gente fez o problema que a gente está hoje. É necessário uma mudança, é necessário uma outra postura. É muito interessante você refletir no que você passou, sempre. E fazer perguntas. O que eu tenho que aprender com isso? A resposta muitas vezes não vem de cara. Muitas vezes a resposta vai vindo aos poucos. De a repente você pergunta, percebe. a pergunta, às vezes, ela não está contemplando o contexto todo do que você está aprendendo. Você faz essa pergunta, mas é só uma parte do que você está aprendendo, por isso que não tem resposta. A hora que você vê todo o que você passou e tudo que você aprendeu, a resposta está dentro daquilo tudo. É verdade. Bem-vinda, Hilda, querida. Mas é o que você falou agora, é uma grande verdade. A resposta está sempre na nossa cara. Só que a gente não enxerga, porque a gente ainda está com aquela visão que fez aquele problema. Então, as reflexões são muito importantes. E as perguntas. É sempre perguntar por que isso veio para mim? Não é o que acontece comigo, é o que acontece para mim. As coisas acontecem para nós, não conosco, não com a gente. É para nós. É para aprender. Ah, não aprendeu? Pumba, vai acontecer de novo. De novo. E vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Quando me caiu essa ficha, pessoal, eu comecei, eu era designer de interiores. Eu fui designer de interiores durante mais de 35 anos na minha vida. Trabalhava com obra, trabalhava com cliente, com alto luxo. Né? Tinha uma vida maluca, né? Porque eu trabalhava com obra, era pesquisa, era cliente, eu ia para São Paulo toda hora, ia para o interior, enfim. E era projeto, era um monte de coisa. Quando eu comecei a aprender autoconhecimento, e eu migrei, eu fui migrando e caiu no meu colo mesmo, o bem, a terapia, né? Uma das terapias que eu aprendi. E eu me interessei porque esse meu neto que mora comigo era celíaco e ele passava muito mal. Então eu comecei a aprender com a única intenção de ajudar meu neto. Né? E aí eu comecei a usar na minha família, comecei a usar em mim e comecei a ficar encantada, me apaixonei. E o mais incrível é que aí eu entrei de cabeça no comportamento humano, que eu já tinha através do design de interiores, eu tinha aquela observação do comportamento das pessoas em casa, né? Você é obrigado a entrar na intimidade das pessoas, né? E aí eu comecei a ver que tinha algo a mais ali. Por que as pessoas tomavam essa ou aquela decisão, aquele comportamento?
Aí eu comecei a estudar filosofia e neurociência. Foi aí que eu comecei a entender como é que o cérebro humano funciona. É um estudo que é permanente para mim. Filosofia, comportamento humano, como o cérebro funciona. E eu comecei a me apaixonar por ver a pessoa chegando para mim com aquele olhar baixo, com aquele ombro caído, completamente desesperançada e muitas vezes desesperadas. Em uma sessão, muitas vezes, eu vejo a pessoa levantar o olho, ter brilho no olho, começar a entender que é para ela que ela tem que olhar. É para dentro dela, não é fora, é dela. São as suas escolhas agora. É como você pensa agora. Por isso que é tão importante você ficar no presente, porque você vai começar a entender como é que teu cérebro funciona. O que é que te impacta? O que é que traumatiza você? O que te bloqueia? O que te faz pensar que você é menos que outros? Ou que você não vai ser capaz de conseguir? Não é ninguém, gente. Não é nada. É você. E aí é uma descoberta espetacular, porque quando você... O primeiro impacto é meio complicado, porque você começa a se sentir meio mal. Nossa, sou eu culpado de tudo? Mas não é culpa, é responsabilidade. A hora que você descobre que você pode sim mudar a sua vida e mudar de muitas pessoas. Quando você se muda para melhor, você muda, você traz muita gente junto com você. Principalmente as pessoas que estão no teu redor, né? Então, reflitam. Essa mensagem que eu deixo hoje nessa live, aliás, eu não paro de repetir isso. Fique no presente, busque as suas sensações, use os seus sentidos. Escuta. Quando alguém falar com você, escuta. Não tenta já responder para ela, porque normalmente a pessoa está falando, você já fica... O que eu vou responder? O que eu vou responder? Você já fica... Escuta. Escuta as vozes, escuta os sons. Sinta o cheiro das coisas, sinta o paladar, os toques. Olha mesmo, olha. Quantas vezes você olhou hoje? Quantas vezes você ouviu de fato hoje? Faz essa reflexão agora à noite. Escreve. Pega um caderninho e escreve quais foram as coisas que você realmente curtiu, que você sentiu, de fato, com presença. Reflete isso. Pedro, olha, foi um prazer, querido, imenso. Eu te agradeço muito a tua presença, tá? Prazer meu. Nossa, uma delícia fazer isso. é gostoso. Vamos fazer mais vezes, tá? Toda quarta-feira Vamos. eu vou trazer alguém aqui, como o Pedro, que passou por uma experiência comigo. Eu quero ver... Às vezes a pessoa não gosta de se expor, né? Tem aquela história, mas eu vou procurar toda quarta-feira trazer alguém. Você está convidado de novo. Quando você quiser vir, é só me avisar, tá? E, gente, volto a repetir que estou aberta para vocês. E amanhã tem nossa roda, né, Pedro? Às 9h da manhã, né? Tá bom? Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui e reflitam sobre isso que eu estou falando, porque foi o que mudou minha vida. Mudou completamente a minha vida, me transformou. Eu era agitada,
agitada, eu era ansiosa, tudo para mim era reclamando o dia inteiro. Ainda reclamo, porque minha filha reclama, mas assim, de coisa que cai, mas eu brigo com as coisas, né? Por quê? Porque eu não estou em presença, se a coisa cai. Então eu reclamo. Mas olha, gente, foi uma satisfação imensa de ter todos vocês aqui. Obrigada, obrigada. Eu espero você, Júlia. Quero te conhecer, tá bom? Quero conhecer todos vocês. Quero conhecer todos vocês, é um trabalho incrível. Aqui está a Hilda. A Hilda também é terapeuta, também é terapeuta de EFT, ó. Hilda, terapeuta integrativa. Ela faz EFT, se vocês quiserem procurá-la também, fiquem à vontade. E venham conhecer nossas técnicas que são realmente bem impactantes. Despede, Pedro, deixa você falar um pouquinho. Ah, legal. Não, valeu todo mundo aí por ter participado aí. Boa noite para vocês todos e obrigado, Sandra, pela oportunidade aí. Né? E se você precisar, estamos às ordens aí para E fazer o Pedro, você está fazendo mídia, né? Você está fazendo... Também. Então, faz um jabazinho seu aí, ô Pedro. Estou fazendo algum trabalho de social media aí, né? Começando com uma nutricionista que é amiga aí, depois a gente vai ver se expande um pouco isso aí também, né? Além da Bolsa de Valores, a gente... Eu quero conversar com você também sobre isso, viu? Quem sabe se você me ajuda aí, tá bom? Pessoal, tá joia. Boa noite. Valeu. Mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.